Amado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam de jejum. E Deus os respondeu: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Os maiores líderes evangélicos deste país atenderam à proclamação santa, feita pelo chefe supremo da nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e convocam o exército de Cristo para a maior campanha de jejum e oração já vista na história do Brasil. Amigos que amam a Deus, nesse domingo o povo de Deus estará orando e jejuando em favor da nossa pátria. É um domingo especial, um domingo de jejum, oração e clamor. Um momento de oração pela pátria. Todos nós devemos dobrar os joelhos para juntos buscarmos a Deus em oração em favor do Brasil e do mundo. Domingo agora, vamos jejuar pelo nosso Brasil, que nós apoiamos esta convocação de jejum feita pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós estaremos todos de joelhos dobrados. Vamos jejuar. Jejuar, orar e pedir misericórdia, para que essa praga que veio sobre o mundo cesse e que todas as previsões aqui no Brasil feitas caiam por terra. Eu acredito que as forças da maldade são removidas através da oração e do jejum. Nós temos esse clamor pela nação. Deus venha ouvir o nosso clamor. Nós cremos que não há circunstância que Deus não possa mudar. Mal algum chegará à sua casa. Vamos clamar a Deus, vamos levantar um grande clamor. Orando pela nação, orando pelo povo, orando pelo presidente, para que Deus lhe sustente. Esta é a hora da igreja se colocar dos. Vamos juntos, numa só fé, em um só Deus. Eu não tenho dúvidas que coronavírus está com as horas contadas, porque o povo de Deus vai entrar em oração. Em situações difíceis, nós somos chamados para a observância de um dia de jejum. Não fique de fora, cuide da sua família. Nós precisamos da bênção do Senhor. Orando, jejuando, para termos realmente os céus abertos sobre a nossa terra. Nós iremos clamar e esse propósito eu tenho certeza de que abençoará a nossa nação. E eu tenho certeza que Deus vai dar uma grande vitória ao nosso Brasil. Quando uma nação inteira, quando um povo inteiro vai se levantar a favor da sua terra, Deus fará maravilhas neste dia. Segunda Crônicas 7, versículo 14, que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, buscar a minha face, eu virei dos altos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Depois que passar isso aí, vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve e que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil, que o Brasil tenha saúde e paz. Domingo, dia 5 de abril, a Igreja de Cristo na Terra irá clamar e o inferno irá explodir. Participe, repasse esse vídeo, mobilize a sua igreja. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Olá a todos os companheiros da terra, a todos os seguidores aqui da página oficial Apóstolo Hugo Zé da Costa. Nós temos uma bomba, hoje é bomba, é para arrebentar, é mesmo para dar na cara. É verdade, os pastores das igrejas, os religiosos, os membros das igrejas hoje vão sentir, vão ouvir, desde 2002,
Caco Filipe tem dito que vocês servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus sem saber, e vocês duvidaram. Agora é o momento de vocês procurarem saber a verdade. Nós temos aqui um tema capital. Eu sou o apóstolo Hugo Zé da Costa, apóstolo e discípulo do profeta Caco Filipe. Hoje eu tenho um tema capital, um tema pertinente. As igrejas jejuaram contra o coronavírus, mas o Deus deles fracassou. Quem é o Deus das igrejas? É Satanás. As igrejas, seja as igrejas que pertencem ao cristianismo, ao judaísmo, hinduísmo, budismo, todos eles servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Quanto às igrejas dentro do cristianismo, adoram, invocam o diabo Satanás em nome de Jesus. Desde 2002, Caco Filipe tem pregado, tem desvelado isto. E nós vemos claramente, pelo jejum que eles convocaram, disseram que vão estremecer o inferno, disseram que o inferno agora vai sentir, disseram que após esse jejum o coronavírus vai desaparecer. O jejum foi dia 5 de abril, lá no Brasil. Em Angola foi recentemente, há 15 dias atrás. Mas as coisas não pararam conforme eles disseram. Para começarmos, para esmiuçar este tema, pastor Deltamar Costa do Brasil, tens a palavra. Olá, penso que já é boa noite em África, né? Amém. Uma boa noite ao apóstolo, uma boa noite ao pastor Builão. É um prazer estar com ele novamente. Fico feliz de conhecer os irmãos da África. Sim, irmão e apóstolo José e todos aqueles que estão nos ouvindo. Todos os líderes religiosos, principalmente do Brasil, estão com a cara no chão. Porque depois de tanto orarem, de tanto clamarem, mesmo os católicos protestantes, os evangélicos e os branamistas, não aconteceu nada do que eles pediram, né? Os seus jejuns e as suas orações, os seus sacrifícios, as suas campanhas de cultos, não serviu para nada. Como nós vimos no vídeo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, convocando todos os líderes, os religiosos do Brasil, dizendo que não importa a religião. E aí a gente viu que os líderes católicos aderiram, os líderes protestantes, apareceram vários deles aí neste vídeo, os líderes evangélicos em massa aderiram, os líderes evangélicos em massa também aderiram isso aqui no Brasil. Isso foi no dia 5 de abril, e depois desse grande jejum, que eles chamaram de o jejum nacional, e até fez uma comparação aí com o tempo do jejum, proclamado pelo rei Josafá, não aconteceu nada. O que nós vimos do dia 5 para cá são o aumento de casos no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. O Brasil está de uma forma crescente, o número de infectados e o número de mortos. Tudo isto é para provar aquilo que o profeta de Deus já tem pregado desde 8 de julho de 2002. Já no seu primeiro capítulo, o profeta selecionou, escreveu muitos nomes de muitos líderes religiosos, e depois o profeta diz que isto valia para todos os líderes religiosos, pastores, profetas, apóstolos do mundo inteiro, que eles eram simplesmente mágicos, feiticeiros, bruxos, adivinhos, eles eram servos de Satanás, e a missão deles na terra era seduzir a humanidade de acordo com Apocalipse 13. Ou melhor, Apocalipse 16, para seduzir a humanidade com as suas feitiçarias de igreja. Mas as pessoas não acreditaram. Sempre que elas ouviram nós pregando que esses líderes de igreja eram falsos, elas não deu crédito. Mas aqui está a prova. Aqui está a prova que Valdemiro Santiago não é um verdadeiro profeta, não é um verdadeiro apóstolo. Aqui está a prova que esses homens dessas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, branamistas, desde o Papa Francisco até o menor deles, não serve a Deus. As suas orações não são ouvidas, as suas orações não são respondidas.
Então, como bem o irmão e apóstolo José disse, as igrejas jejuaram contra, ficou bem claro, o jejum era contra o coronavírus. Mas o Deus deles, ou os deuses, porque eles não têm um só Deus, não é? Porque os deuses das igrejas são demônios de sedução. Cada igreja tem o seu próprio Deus, que na verdade são demônios, se passando por Jesus Cristo. A Igreja Católica tem o seu Deus, por isso que tem os seus ensinamentos e as suas doutrinas. As igrejas protestantes batistas têm o seu Deus. As igrejas protestantes anglicanas, presbiteriana, luterana, metodista, já têm os seus deuses, que é diferente. As igrejas evangélicas, milhares delas, cada uma com o seu Deus, com doutrinas, ensinamentos, batismo e explicações da Bíblia diferentes. E mesmo toda esta agitação no Brasil, todos os deuses foram humilhados, assim como nós vemos na Bíblia nos dias de Moisés. Nos dias do profeta Moisés, havia muitos deuses lá, e eles estavam impotentes, e uma praga após a outra vinha sobre o Egito. Um julgamento sobre o outro vinha sobre o Egito, e não havia nada que os deuses do Egito poderiam fazer. Eu sei que os feiticeiros lá, os sacerdotes dos deuses do Egito, de Buto, de Osíris, de Amon-Ra, eu penso que eles talvez fizeram jejuns, eles oraram, eles fizeram campanhas, e eles oraram muito para que os seus deuses tirassem sobre o Egito aquele julgamento, mas os seus deuses foram incapazes de ajudá-los naquela hora. A ponto que penso que foi Janes e Jambres a dizer que eles nada poderiam fazer mais. Não poderiam mais enfrentar Moisés, não poderiam mais enfrentar o julgamento de Deus, porque aquilo era o dedo de Deus sobre o Egito. O dedo de Deus sobre o Egito, e devastou o Egito inteiro. É a mesma coisa que acontece aqui hoje. Os deuses dos católicos, os deuses protestantes, os deuses evangélicos, e os deuses branamistas, como eu vi o César Augusto aderindo a esse jejum, vi outros pastores branamistas aderindo a esse jejum, vi o Joaquim Gonçalves falando bem do que o presidente tinha feito, aderindo a esse jejum. E nem mesmo o Deus dos branamistas pôde fazer nada diante disso. Nos fez lembrar dos dias de Elias, quando Elias até zombava dos profetas de Baal. Eles oravam e clamavam, e cortavam os seus corpos, e penso que eles oraram muito tempo. E depois Elias ainda dizia assim: vocês devem orar mais alto. Vocês não dizem que Baal é Deus? Não é o que está acontecendo hoje? Nós poderíamos dizer aos católicos: orem mais alto. O vosso Deus não é o verdadeiro? Orem mais alto, vocês protestantes. O vosso Deus não é o verdadeiro Deus? Orem mais alto, vocês evangélicos. Orem mais alto, vocês branamistas. Se o vosso Deus é Deus, ele vai vos ouvir. Era o que Elias dizia lá, zombava deles. Porque Elias, sendo profeta de Deus, sabia que era o Deus de Elias quem tinha enviado aquele julgamento. O Deus de Elias era o Deus que estava acima, regia todos os outros deuses da terra. E hoje é uma vergonha para esses homens de igrejas, depois de orar, de jejuar, de fazer campanha, de implorar, de chorar. Houve no Brasil igrejas que foram para as ruas, ajoelharam no sol quente, nas calçadas, no meio das ruas, nas praças, nas portas de sua igreja, e eles clamavam, ajoelhados, eles choravam, clamavam e oravam, e depois disso nada aconteceu. Os casos de coronavírus no Brasil foi aumentar muito mais. Para as pessoas que pensavam que essas igrejas eram casas de Deus, que esses homens de igreja eram servos de Deus, onde é que estão eles agora? Eles estão escondidos, cada um no seu escritório, com medo de ser contagiado pela doença. E ainda, como nós disse, uma live anterior, ainda pedindo dinheiro por telefone, pedir dinheiro pela internet aos seus fiéis. É uma vergonha para as igrejas. Penso que isso vai servir para mostrar para todos os filhos de Deus que ainda estão presos nessas cadeias religiosas, igrejas católicas, protestantes, evangélicas, que isto sirva para mostrar para eles definitivamente, de uma vez por todas, que não é o Deus verdadeiro que está nessas igrejas.
O profeta de Deus disse desde o começo: vocês adoram e servem ao diabo sem saber. E o pior é isso, sem saber, esses líderes religiosos pensam que adoram o verdadeiro Deus. Mas um dia, como eu estava dizendo, os profetas lá dos deuses do Egito pensavam que aqueles deuses eram o verdadeiro. Cada um que seguia o Buto, o Osíris, o Amon-Ra, cada um que tinha o seu Deus pensava que era o verdadeiro. Foi preciso Moisés ir ao Egito para provar a todos eles e a todos os egípcios que aqueles deuses daquelas igrejas e religiões eram, na verdade, Satanás disfarçado. Um dia os profetas de Baal pensavam, eles acreditavam de fato, eles eram sinceros e honestos em suas orações, nos seus jejuns, e eles pensavam que Baal era o Deus verdadeiro. Foi preciso um profeta chamado Elias vir dizer a eles que, na verdade, eles adoravam era Satanás. Não era o verdadeiro Deus estava com Elias. Foi preciso de Micaias dizer para o chefe dos profetas, lá de Acabe, que eles estavam profetizando por meio de um espírito de mentira. Porque eles, de fato, pensavam que eles estavam a servir o verdadeiro Deus. Esse é o grande problema. Se as pessoas soubessem o que elas estão fazendo nessas igrejas, elas não iriam mais para as igrejas. Se as pessoas soubessem que esses pastores são, na verdade, sedutores, vendedores de almas, que as suas igrejas são iguais aos terreiros de macumba, os mesmos demônios que operam nas feitiçarias tradicionais são os mesmos demônios que operam nas suas igrejas. As pessoas não sabem disso. Elas pensam que tudo isso... Um dia, quando os fariseus e saduceus estavam dizendo que o seu Deus era Jeová, que o seu profeta era Moisés, que o seu pai era Abraão, foi preciso um homem chamado Jesus de Nazaré vir para dizer que o pai deles era o diabo Satanás e que eles depois iriam ao inferno. Mas eles pensavam, todos estavam unânimes e estavam dizendo que adoravam Jeová. Os fariseus, na sinagoga dos fariseus, dizendo, nós servimos a Jeová. Nós temos aqui o zolo dos profetas. Os saduceus estavam em sua sinagoga dizendo, nós servimos a Jeová. Aqui está o zolo dos profetas. Os essênios estavam fazendo a mesma coisa na sua sinagoga. Os zelotes a mesma coisa. Os herodianos a mesma coisa. E todos eles estavam divididos em suas organizações religiosas, lendo o livro dos profetas e dizendo que servia a Jeová. Mas quando chegou um profeta lá, ele disse, vocês não servem Jeová. Vocês não conhecem Jeová. Vocês adoram e servem o diabo Satanás. Foi preciso de Paulo dizer a mesma coisa no seu tempo. E em 1520, um profeta de Deus na Terra veio para dizer que o Papa Leão X, aquele que tomou dinheiro da terra para construir a Catedral de São Pedro, Lutero X e todo o clérigo católico para dizer que eles eram demônios, eram piolhos na terra. E até diz, ó Deus, deixe-me voltar após a minha morte para me atormentar esses padres católicos, esses demônios católicos. E um dia veio um outro profeta e um outro profeta para denunciar o diabo, Satanás, dentro dessas igrejas, se passando por Jesus Cristo. E há 37 anos não havia profeta na terra. Mas hoje temos um profeta na terra que veio para dizer que o Deus católico é Satanás, que o Deus protestante é Satanás, que o Deus das igrejas evangélicas é Satanás, que o Deus dos branamistas é Satanás e que o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de William Branham, hoje é o Deus de Cacô Filipe. E aí está a prova para aqueles que duvidavam que o verdadeiro Deus é o Deus de Cacô Filipe. Deus humilhou todos esses deuses das igrejas e não há nada que esses pastores de igreja podem fazer hoje diante disso. As igrejas jejuaram, as igrejas gritaram, pularam, oraram, tudo fizeram. Mas era o propósito principal era contra o coronavírus. Eles clamaram. Mas a quem clamaram? Só a um Deus nos céus, o Senhor Jesus Cristo. E um só profeta na terra, Cacô Filipe. Nós mesmo, quando recebemos a informação de que as igrejas poderiam jejuar contra a pandemia do coronavírus, que é um chicote de Deus, que Cacô Filipe profetizou em 20 de outubro de 2002, que devido às igrejas
e que, por causa do pecado, saibam que o mundo viverá o que nós estamos a viver hoje. E eles jejuaram. Após o jejum, antes do jejum, usaram a Bíblia. Usaram versículos bíblicos, conforme vimos na introdução do vídeo. E Josafá pôs-se de pé e disse, e assim diante. Eles disseram, leram as tantas passagens, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se dobrar o joelho e orar, eu poderei lhes ouvir. Eles oraram, fizeram a mesmíssima coisa. Mas por que não foram ouvidos? Por que os casos de pandemia pioraram? Por que os casos de contaminados, mortes pioraram? É para provar, é para que o mundo compreenda que os membros das igrejas não são povo de Deus. Os líderes religiosos não são verdadeiros servos de Deus. Esta é a prova fiável. Você vê grandes líderes evangélicos. Eles chamaram a eles grandes homens de Deus. A Bíblia Santana diz, após esse jejum, tudo vai desaparecer. Marcos Feliciano disse, Edir Macedo disse, Vladimir Santiago disse, mas nada resultou. Cada um orou ao seu Deus, embora todos eles chamam o seu Deus de Jesus Cristo. Para você que nos acompanha, compreenda uma coisa. As igrejas adoram, invocam, louvam o diabo Satanás em nome de Jesus. Não é o verdadeiro Jesus Cristo que eles adoram. Mas eles adoram um demônio em nome de Jesus. O da Universal chama o seu Deus, chama o seu demônio Jesus Cristo, que pensa que é o verdadeiro Jesus Cristo. O Mundial chama o seu Deus Jesus Cristo, que pensa que é o verdadeiro Jesus Cristo. O Pentecostal, o Batista, Metodista, Adventista, cada um chama o seu Deus Jesus Cristo. Mas são demônios. Adoram demônios. A prova é que se vocês fossem realmente o povo de Deus, Deus ouviria as vossas orações. Deus não ouviu as vossas orações para provar-vos que desde 2002 o que o profeta Cacó Filipe tem dito a respeito de vocês, que os vossos líderes são a encarnação de Satanás, as vossas igrejas são purgatórios e redes de Satanás para poder enviar as almas para o inferno, é a interessíssima, verdadíssima na terra, e que fora disto não há verdade. Vocês zombaram de Cacó Filipe durante 18 anos. Vocês reinam em muitos casos, nos vossos escritórios, mas vocês clamaram aos vossos deuses. Por que não foram respondidos? Por que o coronavírus não desapareceu conforme vocês prometeram que após o jejum e oração tudo iria desaparecer? Para provar que vocês servem e adoram em nome de Jesus. Pastor Builão, tens a palavra. Muito obrigado pela oportunidade que me foi dada pelo precioso apóstolo Hugo Zé da Costa para falar deste belíssimo tema a fim de desmascarar os falsos ungidos da nossa geração. As igrejas realmente jejuaram, mas os seus deuses fracassaram diante desta pandemia que Deus estabeleceu sobre a terra. Vocês veem que desde já se passam 18 anos que o profeta Cacó Filipe vem dizendo sobre a terra, vem alertando a terra, advertindo a terra, que estas igrejas adoram o diabo Satanás, que o Deus dessas igrejas não é o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, mas é Satanás. Mesmo assim, as pessoas taparam os ouvidos para não ouvirem a repreensão de Deus. Mas nós vemos o fracasso dos deuses dessas igrejas e, de igual modo,
conforme nos dias de Elias, conforme em 1 de Reis, no seu capítulo 18, Elias estava lá a zombar dos 400 profetas de Baal, enquanto eles clamavam o seu Deus, para que Deus pudesse então lhes responder, mas aqueles deuses não respondiam, porque aqueles deuses eram simplesmente todos os anjos caídos para perverterem o caminho da salvação. Nós vemos, por exemplo, que em Angola decretaram, combinaram fazer um jejum no dia 12 de abril. Mas depois de algum tempo, os casos só pioraram. E sendo mais também o que já se falou, já que se mostrou aí do Brasil, os casos só multiplicaram. Este é o momento para que as pessoas possam então compreender, para que as pessoas possam então pelo menos prestar atenção que o profeta Cacu Filipe vem dizendo todo este tempo. Vê que cada uma dessas igrejas que jejuaram em comum, cada uma dessas igrejas alega ter o Espírito Santo. Mas cada uma delas tem a sua própria compreensão acerca do batismo, cada uma delas tem a sua própria compreensão acerca do ministério da mulher, cada uma tem a sua própria compreensão acerca do véu e assim em diante. Vocês podem ver na Bíblia, Deus deu o Espírito Santo sobre Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 escreveram os evangelhos, estavam em dispersão, cada um no seu canto, mas nenhum deles se contradisse. Vocês veem essas igrejas de Satanás, elas alegam ter o Espírito Santo, mas um pastor católico, um padre católico, não pode ser padre nas Testemunhas de Jeová. Um líder, um ancião das Testemunhas de Jeová não pode ser pastor nas igrejas pentecostais. Um pastor pentecostal não pode ser líder nas igrejas católicas. Mas, diante desta pandemia, uniram-se para orarem, para jejuarem contra o que Deus já decretou sobre a terra. E simplesmente todos eles fracassaram. Primeiro, por que eles fracassaram? Devem saber, em primeiro lugar, que é o que o profeta Cacu Filipe já tem dito. O Deus das igrejas é Satanás. Em segundo lugar, por que eles fracassaram? Eles tinham a oportunidade de não fracassarem. Eles tinham esta oportunidade. Em segundo lugar, é porque eles não foram à busca da causa. Mesmo a nível carnal, quando os investigadores, quando os médicos, cientistas vão à busca de uma doença para encontrar a cura desta doença, primeiro buscam pela causa. É na causa onde vão encontrar a solução desta doença. As igrejas fracassaram, não buscaram pelo profeta vivo do seu tempo, que é Cacu Filipe. Mas não é isso que a Bíblia, mesmo que vocês alegam seguir, nos ensina. Vemos que em 2 de Reis, no versículo 19, Israel estava a viver um momento de crise, um momento de angústia extrema. E os sacerdotes naquele tempo poderiam dizer ao bom rei Ezequias: "Oh, bom rei, a terra, Israel está a passar por esta grande angústia, então vamos decretar um jejum de Esther, vamos decretar uma boa corrente de oração para que Deus nos possa livrar desta angústia." Mas esse bom rei, Ezequias, ele não olhou por aquilo, ele não foi distraído pelos líderes religiosos do seu tempo, mas ele chamou o sumo sacerdote Eliaquim para ir à casa do Senhor. Será que ele chamou o sumo sacerdote Eliaquim para ir orar na casa do Senhor? Não. A Bíblia nos mostra que ele mandou Eliaquim para ir a Isaías. Ele disse: "Eu prefiro o profeta Isaías, a quem todos combatem. Vocês têm diferentes ideias, mas eu prefiro aquele a quem a humanidade combate. Eu prefiro que vocês chamem Isaías e digam a ele que ele clame ao seu Deus para que isso, então, para que Israel não permaneça mais nesta angústia." Vocês veem, se tão somente as igrejas, os seus membros, poderiam parar um pouco, mas durante muito tempo já tapamos os ouvidos face às advertências do profeta Cacu Filipe. Há um homem que todos nós combatemos, apesar das nossas diferenças de doutrinas, mas nós combatemos esse homem. Vamos ainda procurar saber o que esse homem diz acerca desta pandemia. Aí eles encontrariam a resposta, a causa desta pandemia, caro ouvinte,
é as igrejas. Essas igrejas são as causadoras desta pandemia. E são elas que querem ir contra o chicote de Deus. É necessário que você saiba que este tema é um tema para que os filhos de Deus possam se arrepender. É para que os filhos de Deus, uma advertência aos filhos de Deus, para que os filhos de Deus possam se arrepender. Mas os filhos do diabo haverão como um julgamento. E está certo, porque toda mensagem que Deus envia é para a salvação dos filhos de Deus e julgamento para os filhos do diabo. Observe na Bíblia. O dilúvio que equilibrou a arca de Noé lá em Gênesis, o dilúvio que retirou Noé e a sua casa daquela sedução que a terra estava vivendo naquela época, é o mesmo dilúvio que destruiu os filhos do diabo. E você observa esta pandemia. Enquanto esta pandemia dissipa dezenas de padres católicos lá na Itália, enquanto esta pandemia dissipa todos eles, os filhos de Deus estão a se manifestar. Os filhos de Deus estão a pensar, têm a oportunidade de pensar acerca da sua salvação. Enquanto esta pandemia dissipa muitos católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, os filhos de Deus têm a oportunidade de ficar em casa e pensar, afinal de contas, onde é que está aquela água da unção? A água que curava todo tipo de doença. Mas onde é que está a campanha de cura e milagre? Por que esses já não estão a realizar mais? O Filho de Deus tem a oportunidade de olhar, mas as igrejas jejuaram, não jejuaram? E por que nós fracassamos? Por que no Brasil as mortes multiplicaram? Por que depois do nosso jejum as coisas só pioraram? O Filho de Deus tem a oportunidade, então, de poder refletir acerca da salvação. Enquanto esta mesma pandemia, que deu essa oportunidade aos filhos de Deus, dissipa os membros católicos, protestantes, evangélicos e branamistas, sem exceção. Então, vocês podem fazer o que este bom rei Ezequias fez. Não olhem para essas igrejas como a solução. Essas igrejas só pioram a ira de Deus sobre a terra. Busquem aquele a quem a humanidade combate. Busquem aquele que todas as igrejas, todos os líderes religiosos combatem. Não tem de ter sempre um homem sobre a terra a quem todas as igrejas do seu tempo combatem. Será que Jesus Cristo não era combatido pelos fariseus, os saduceus, zelotes, doutores da lei, herodianos? Será que em João 8, versículo 44, quando Jesus disse aos fariseus, vocês adoram e servem o diabo, Satanás, o vosso pai, as pessoas acreditaram? Você deve aprender com todas essas histórias. Você vê que Isaías foi cortado em pedaços. Daniel foi lançado na cova dos leões. Você vê que João Batista foi cortado a cabeça por trazer coisas novas em sua geração. E hoje, quem é o homem a quem todos os líderes religiosos combatem? Tens essa oportunidade. Deus deu essa oportunidade para que você possa então refletir acerca da tua salvação. As igrejas fracassaram. O seu Deus é Satanás, o diabo. E Caco Felipe já tem advertido isso desde há muito tempo. Somente você que tem endurecido o seu coração. Amém. Deus abençoe. Isto faz-me recordar lá em 2 Reis, quando Elias estava desafiando-se com os profetas de Baal, com os falsos profetas do seu tempo. Eles, cada um, invocava ao seu Deus, cada profeta de Baal, aqueles querubins que atuavam no profeta tal, que hoje está a atuar nesses Vladimir Santiago, Edir Macedo, Simão Lutumba, Tony Calado, Honoro Kutami, Ben Reni e tantos outros. Enquanto eles oravam, os profetas de Baal, a fim com que o holocausto pudesse se consumir, Elias ficava a zombar deles. Orem mais alto, talvez o vosso Deus ainda dorme. Orem para ver se ele acorde. Eles oraram, o holocausto não se consumia. Você lendo esta história na Bíblia, é necessário você ser fanático de um profeta de Baal para falar que não, ele é servo do diabo? Você crê em Elias como não? Nesta situação, você
poderia muito bem compreender que os profetas de Baal serviam o diabo. Por quê? Se eles servissem o verdadeiro Deus, que era o verdadeiro Deus que estava com Elias, quando eles invocaram aos seus deuses para que pudesse consumir o holocausto deveria consumir. Por que não consumiu? Porque o Deus de Elias era maior que o Deus dos profetas de Baal. É a mesmíssima coisa hoje. Por que vocês jejuaram, gritaram, pularam, falaram para cuspiram, bateram o pé no chão? Nada vocês puderam trazer à humanidade. Pelo contrário, pioraram as coisas e Deus não vos ouviu. Tudo isto para que vocês compreendam o que o profeta Cacó Filipe tem vos dito durante anos e anos, que vocês servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus, sem saber. Pastor Deltamar Costa, as igrejas jejuaram, clamaram contra o coronavírus, mas os seus deuses, a qual não chama Jesus Cristo, chamando a um demônio de Jesus Cristo, enquanto que o verdadeiro Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso que enviou Cacó Filipe, fracassaram. O Deus das igrejas foi impotente ao coronavírus. Pastor Deltamar Costa. Exatamente, apóstolo Guzé, isto é a exata verdade que o irmão disse. O que o apóstolo Builão estava dizendo é a exata verdade, é a palavra de Deus hoje que veio por meio do profeta Cacó Filipe. E nós sabemos que não há nada novo na terra, a coisa se repete. O comportamento dessas igrejas, os membros de igreja hoje, foi o comportamento lá atrás, de outras gerações, que também não conheciam o verdadeiro profeta do seu tempo. O comportamento dos presidentes das nações hoje era o comportamento dos reis, dos presidentes, dos faraós, dos ditadores em geração passadas, quando Deus tinha um profeta na terra. O que nós vimos aqui no Brasil e também em Angola, e vimos nos Estados Unidos, em vários países do mundo, foi uma convocação de Acabe para os profetas de Baal. E todos os profetas de Baal atenderam a convocação de Acabe. Vamos levantar um jejum. Esses presidentes estão no papel de Acabe. E esses líderes de igreja, pastores de igreja, apóstolos de igrejas, bispos de igreja, profetas de igrejas, reverendos, anciões, eles estão agora no papel dos profetas de Baal, que estavam clamando, como o irmão estava a dizer, para que o Deus Baal, que eles acreditavam que era o verdadeiro Deus, pudesse vir atender. Uma outra coisa que nós notamos, apóstolo José e os demais irmãos que estão nos ouvindo, é que eles estavam todos divididos, como disse muito bem o pastor Bulhão, cada um na sua igreja, cada um arrecadando os seus dízimos e a sua oferta. Os membros do Edir Macedo e os pastores do Edir Macedo estavam no seu grupo. Os membros e os pastores do Valdemiro estavam no seu grupo, o Silas Malafaia no seu grupo. Todos eles estavam divididos e até eles atacavam uns aos outros quando iam pregar. Um falava mal do outro, um dizia que tal era falso. Nós notamos que todos esses grupos religiosos estavam divididos, separados, cada um com a sua doutrina, cada um com a sua maneira de pregar, cada um na sua igreja. Mas após o coronavírus, ou durante o coronavírus, agora se vê estes homens unidos. Vê eles chamando uns aos outros de servos de Deus, de profetas de Deus, de irmãos. E eles dizem, vamos nos unir na mesma fé. Mas até agora há pouco eles não tinham a mesma fé. Vamos nos unir porque nós temos o mesmo Deus. Mas como que tem o mesmo Deus se eles não estão na mesma igreja, se eles não têm o mesmo batismo? Como que eles têm o mesmo Deus e o Edir Macedo ensina uma coisa? E o Malafaia ensina outra? E o R.R. Soares ensina outra? E o Joaquim Gonçalves ensina outra? Como que eles podem ter o mesmo Deus? Eles dizem, vamos orar juntos porque nós temos o mesmo Deus. Era o que dizia Acabe
para Josafá, porque eles queriam acreditar que tinha o mesmo Deus, e na verdade Acabe adorava era o diabo. Mas Josafá, por ser um filho de Deus, ficou desconfiado. Como que todos esses profetas estão juntos aqui? Como que todos esses profetas estão profetizando a mesma coisa, coisas boas? E ele diz, não tem mais um outro profeta aí em Israel que possa também nos consultar? O rei Acabe diz, tem um ali, o Micaias, mas ele fala mal de mim, ele fala coisas ruins de mim. Mas Josafá, que era um filho de Deus, disse, vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem a dizer. E a profecia, o espírito que estava em Micaias era diferente dos profetas de Baal. Os presidentes das nações tomam o papel de Acabe, e todos esses líderes de igreja tomam o papel dos profetas de Baal, clamando ao seu Deus. Antes estavam divididos, estavam todos nas suas igrejas. Agora está todo mundo de mãos dadas, chamando uns aos outros de servos de Deus e de homens de Deus. Nós vimos isso nos dias de Jesus. Os grupos religiosos lá estavam separados. Uns pregavam uma coisa, penso que os fariseus pregavam que não tinha, que tinha anjos, que tinha ressurreição, os saduceus diziam que não tinha anjo, que não tinha ressurreição. Cada um na sua sinagoga, cada um com o seu rabino, cada um com a sua teologia, cada um com o seu seminário. Não é isso que está acontecendo hoje na Terra? E ainda o Pilatos e o Herodes eram inimigos, mas para matar Jesus, para lutar contra Jesus, os fariseus, os saduceus, os helenitas, os herodianos se uniram, não havia mais diferença entre eles. Agora todos eram irmãos, todos agora tinham o mesmo Deus, todos agora pregavam a mesma Bíblia. Mas para que era isso? Era para combater o profeta Jesus de Nazaré. O Pilatos e o Herodes nem se lembravam mais que eles eram inimigos. Nesta hora, aqui no Brasil, o Valdemiro Santiago nem se lembra que ele era inimigo do Edir Macedo. O Edir Macedo nem se lembra que era inimigo do Silas Malafaia, que era inimigo das Assembleias de Deus, das igrejas adventistas. As igrejas Assembleia de Deus atacam as igrejas adventistas. As igrejas adventistas atacam os quadrangulares, que atacam isso e atacam aquilo. Mas hoje eles estão todos juntos dizendo, nós vamos orar a Deus. Mas como o apóstolo estava perguntando, qual Deus eles foram adorar? Qual Deus eles foram orar? Se não é o diabo, Satanás? Como que Deus pode estar nesta confusão de igreja? Por acaso a Bíblia diz que Deus é Deus de confusão? E quando eles falam aí que se tu orares e clamar, eu te responderei, isso são palavras de um profeta. Salomão é que disse isto. E o rei Josafá só foi proclamar um jejum porque naquela ocasião não tinha um profeta na terra. E como o pastor Builhão disse, nos dias do profeta do rei Ezequias, o rei Ezequias mandou ir atrás de um profeta. Hoje, em vez deles perguntar onde é que está o profeta de Deus, onde é que está o profeta? Porque há uma diferença aqui. Há uma semelhança, mas também uma diferença em relação a esta geração e a geração lá do tempo de Nínive, do profeta Jonas. Porque enquanto aquela geração daquele rei de Nínive, eles estavam maus, os seus pecados eram muitos, e eles faziam todo tipo de coisa que provocava a ira de Deus. Deus enviou-lhes um profeta. Mas o que acontece? O rei ouviu as palavras do profeta Jonas. Aqui, o mundo se comporta parecido, igual ao tempo de Nínive, a ponto de Deus enviar um profeta para pronunciar o julgamento. Mas diferente aqui, em vez dos reis das nações, os presidentes, ouvir o profeta, o mesmo que pronunciou o julgamento, eles vão consultar os profetas de Baal. É simplesmente isso. E como o seu jejum, apóstolo Guzé, não funcionou, o Papa Francisco está em Roma, as igrejas católicas estão vazias, eles colocam fotografia nos bancos para simbolizar as pessoas, os padres fazem as suas missas sozinhos, o Papa Francisco faz as suas missas sozinho. E agora, como os líderes das igrejas viram que o seu jejum não funcionou, suas orações não funcionou, suas campanhas de cura não funcionou, os seus sacrifícios que eles fizeram não funcionou, agora eles estão olhando para os cientistas, estão desejando, implorando que a ciência consiga o mais rápido possível uma vacina, um remédio, porque as suas orações falharam. É uma vergonha para esses líderes religiosos que até outro dia dizia ter o poder de cura para ressuscitar os mortos, curar os paralíticos, curar os cegos.
Aqui no Brasil, já foi provado várias vezes, em muitos depoimentos, investigações, que muitos desses líderes religiosos pagam as pessoas para fingir que são doentes, para fingir que são paralíticos, para fingir que são cegos, para fingir que são mudos. Eu sei que também pode haver curas lá, porque o diabo pode fazer tudo o que Deus faz. E de acordo com Mateus 24, 24 e Apocalipse 16, é dito que o diabo pode fazer todas essas coisas. Mas já foi provado que eles até mentem. Pegam pessoas sadias para dizer que estavam doentes em troca de dinheiro. Ele já não sabe mais o que faz. E para concluir o que eu estou dizendo, apóstolo José, quando o presidente Bolsonaro convocou a nação brasileira para um jejum, querendo imitar, um demônio da imitação, querendo imitar o rei Josafá, em 5 de abril, o número de infectados no país era de 11.281. E o número de mortos era de 487. Havia pessoas mortas oficialmente, que eram 487. Mas no dia 20, o número de infectados passava de 40 mil. E o número de mortos passava de 2.700. E ainda veio este Marcos Feliciano, que é um pastor famoso no Brasil, que agora é deputado federal. Ele veio na internet para dizer que após o jejum das igrejas, alguns dias depois, ele veio dizer isso, que após o jejum e a oração dos brasileiros, os casos de coronavírus, tanto de contaminados quanto de mortes, havia diminuído e que em breve isto seria cessado. Um mentiroso, um charlatão, está aí na internet ele dizendo que os casos haviam diminuído. Será que ele nunca teve uma aula de matemática? Os casos estão em quase 3 mil, talvez hoje chega a 3 mil mortes no Brasil. Estão mentindo para as pessoas. Eu também vi um feiticeiro de África, penso que da Nigéria, TB Joshua, dizendo que o coronavírus iria até tal data. Penso que 17 de março, algo parecido. Mentindo, a sua profecia falhou, porque é um profeta de Baal. Eu vi Honório Cutani, de Moçambique, dizendo que o coronavírus perderia sua força em Moçambique. E os casos de coronavírus em Moçambique estão aumentando. Eu vi o pastor branamista, César Augusto, do Nordeste do Brasil, dizendo que ele tinha tido um sonho, ou uma visão, ou algo parecido. Ele disse que o Deus dele falou com ele que a força do coronavírus tinha sido vencida. E isso foi ainda no mês de março. E que o coronavírus seria exterminado, acabado, não tinha mais força. E que as pessoas agora aqueles que estavam com suspeita de coronavírus ia ter resultados negativos. Eu pergunto, aonde é que está esse TB de Ossu agora? Que não vem aqui nas redes sociais para admitir que o seu Deus é falso. Onde é que está o Deus de Honório Cutani, que não vem nas redes sociais para admitir, ser sincero e honesto com as pessoas e dizer que o Deus dele não ouviu as suas orações? Eu pergunto, onde é que está o César Augusto, pastor branamista aqui do Brasil, que disse que o coronavírus tinha perdido a sua força no mês de março? Por que ele não vem agora na internet para dizer que a sua oração não foi ouvida? Onde é que estão esses homens que profetizaram falsamente? Estão escondidos, estão com medo do coronavírus porque é uma doença mortal. O anjo da morte, que passou várias vezes na Terra, está na Terra hoje. Isso tudo é por causa do pecado e por causa das igrejas. Deus abençoe pastor Deltamar Costa. Deus abençoe também o pastor Builão. E Deus abençoe você que nos acompanhou. E eu oro para que você compreenda de uma vez por outra, hoje mesmo, que todos aqueles que você via como grandes homens de Deus, esses Edir Macedo, Vladimir Santiago, Marcos Feliciano, Cília Malafaia, todos esses homens de renome são realmente servos de Baal, servos de Satanás. Não importa quão o teatro de milagres nas suas mãos é poderoso. Não importa quanto você pode ver que eles fazem, mas o seu Deus
é Satanás. Eles servem e adoram o diabo Satanás em nome de Jesus. Vai no Play Store, procura por o profeta Caco Filipe, se tiveres um telefone Android. Vai no App Store, procura por o profeta Caco Filipe, se tiveres um telefone iPhone. Instala o aplicativo Profeta Caco Filipe, que está em Independente Oficial. Leia as mensagens que Caco Filipe tem pregado desde 2002 até o ano em curso. O desvelar que ele mostrou categoricamente desde o princípio que as igrejas servem e adoram o diabo em nome de Jesus. Você vê? Cada igreja tem a sua doutrina, o seu princípio, mas todos eles dizem que não, servem o mesmo Deus, sem que cada um se pergunte como é possível servirmos um só Deus, mas com doutrinas e princípios diferentes. Eu vou poder voltar a rolar o fracasso das igrejas, a fim para que vocês que não acompanham no princípio tenham a oportunidade em poder acompanhar. Espero por alguns segundos, aguarda-me por alguns 6 segundos, ok? E eu lá vou colocar a fim de vocês poderem apreciar. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que têm fé e acreditam. Domingo é o dia de jejum. E Deus os respondeu: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Os maiores líderes evangélicos deste país atenderam à proclamação santa, feita pelo chefe supremo da nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro, e convocam o exército de Cristo para a maior campanha de jejum e oração já vista na história do Brasil. Amigos que amam a Deus, nesse domingo o povo de Deus estará orando e jejuando em favor da nossa pátria. É um domingo especial, um domingo de jejum, oração e clamor. Um momento de oração pela pátria. Todos nós devemos dobrar os nossos joelhos para juntos buscarmos a Deus em oração em favor do Brasil e do mundo. Domingo agora, vamos jejuar pelo nosso Brasil. Que nós apoiamos esta convocação de jejum feita pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós estaremos todos de joelhos dobrados em jejum e oração pela nossa nação. Vamos jejuar. Jejuar, orar e pedir misericórdia. Para que essa praga que veio sobre o mundo cesse e que todas as previsões ruins aqui no Brasil feitas caiam por terra. Eu acredito que as forças da maldade são removidas através da oração e do jejum. Nós temos esse clamor pela nação. Deus venha ouvir o nosso clamor. Nós cremos que não há circunstância que Deus não possa mudar. Mal algum chegará à sua casa. Vamos clamar a Deus, vamos levantar um grande clamor. Orando pela nação, orando pelo povo, orando pelo senhor presidente, para que Deus lhe sustente. Esta é a hora da igreja se colocar na brecha da oração e do jejum. Vamos juntos, numa só fé, em um só Deus. Eu não tenho dúvidas que coronavírus está com as horas contadas, porque o povo de Deus vai entrar em oração. Em situações difíceis, nós somos chamados para a observância de um dia de jejum. Não fique de fora, une a sua família. Nós precisamos da bênção do Senhor. Orando, jejuando, para vermos realmente os céus abertos sobre a nossa terra. Nós iremos clamar esse propósito, eu tenho certeza de que abençoará a nossa nação. Eu tenho certeza que Deus vai dar uma grande vitória ao nosso Brasil. Quando uma nação inteira, quando um povo inteiro vai se levantar a favor da sua terra, Deus fará maravilhas neste dia. Segundo a Crônica 7, versículo 14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, buscar a minha face, eu virei dos altos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Depois que passar isso aí, vai vir um tempo de prosperidade para o Brasil que nunca houve
e que todas as previsões catastróficas estão aniquiladas no nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil, que o Brasil tenha saúde e paz. Domingo, dia 5 de abril, a Igreja de Cristo na Terra irá clamar e o inferno irá explodir. Participe, repasse esse vídeo